Usar óculos de grau? Coisa do passado. As cirurgias refrativas a laser têm se modernizado bastante e aumentado o leque de indicações. Hoje, a técnica corrige todos os vícios de refração de forma rápida e segura. Olho no olho. Oferecimento CLDO e CCO. Tratando seus olhos com excelência. As cirurgias refrativas no Brasil começaram a ser feitas há mais ou menos 20 anos e vêm se modernizando bastante com o tempo. Muitas pessoas procurando o Dr. Rodrigo e outros oftalmologistas para deixar para lá esse uso dos óculos de grau e tornar a vida mais fácil, com mais qualidade. Não é isso, Dr. Rodrigo? E a gente sabe que essa cirurgia hoje ela é bem mais rápida, mais segura, até porque os lasers têm se modernizado também. Tudo bem? Boa noite. Sim, boa noite, pessoal. Boa noite, Natália. É um prazer mais uma vez estar aqui. E aí, muita procura? Tem aumentado essa procura? Tem. Na verdade, assim, a cirurgia refrativa sempre teve uma grande procura desde o seu início, porque o uso de um óculos, para boa parte da população, é uma coisa que incomoda, é uma coisa que é interessante, porque a questão estética hoje é uma coisa muito em vista, né? Então, o óculos, ele, para alguns pacientes, é uma coisa que não é muito bem aceito. E com o advento do laser, com o advento de novas técnicas para correção de cirurgia do grau, você acabou tendo hoje, pela própria evolução tecnológica, uma precisão, uma segurança e uma rapidez muito grande para esse tipo de cirurgia. E aí, quando o paciente ele se sente mais seguro, tem várias outras experiências de outros amigos que fizeram, acabam procurando mais a gente para fazer a cirurgia. E a gente explica bastante sobre como é a cirurgia, como é a recuperação. E na grande maioria das vezes os pacientes eles são extremamente satisfeitos. E sem falar que o leque de indicações tem aumentado bastante. Isso. No passado, o pessoal falava muito sobre a ideia de cirurgia da miopia. E ficou com, muitas vezes, até tem pacientes que falam assim, doutor, é só miopia que corrige? Não, hoje a cirurgia refrativa, ela abre para para todos os graus praticamente. Tem casos que a gente não consegue ofertar quando são graus extremos, muito altos, mas a maior parte dos graus hoje a gente consegue oferecer. Existem graus de miopia, e graus de hipermetropia e graus de astigmatismo que a cirurgia consegue corrigir de maneira muito precisa, todos eles. E isso vai depender de quê? De alguns exames? Isso. Não é todo paciente que chega aqui e fala assim, doutor, eu uso óculos e quero tirar meus óculos. Por quê? Porque existem algumas patologias oculares que são inerentes de alterações de córnea, alterações de retina, que impedem a gente de oferecer essa proposta para o paciente. Primeiro, a cirurgia refrativa não é uma cirurgia, vamos considerar, obrigatória. É uma cirurgia que a gente tem hoje uma ideia de que ela tem um caráter um pouco estético. Então, porque você está tirando um óculos, então você está tratando um óculos. Então, essa cirurgia tem que ser extremamente segura para o paciente. Uma vez que essa cirurgia é proposta, a gente tem que entender que o paciente ele não tem uma doença, ele tem um óculos. E aí depende muito dos exames pré-operatórios. Então, quando o paciente me procura aqui no consultório, e fala assim, eu quero tirar meus óculos, a gente primeiro faz uma entrevista com ele, faz uma consulta bem detalhada, pergunta várias coisas, não só até por questões da própria família dele, se tem algum histórico familiar importante, alguma coisa assim. E após essa entrevista, essa conversa que a gente tem aqui dentro do consultório, a gente solicita exames de extrema precisão, para a gente ver. É para ver se algo contraindica a cirurgia. Hoje as contraindicações são pequenas, quando você tem irregularidades de córnea muito grandes ou quando córneas muito finas, mas é importante a gente ver porque, como eu comentei, a gente está tratando um olho saudável, então a gente tem que ter toda a segurança. E hoje, ainda bem, a tecnologia me oferece isso. Eu consigo dizer para o paciente o quanto que é seguro para ele ou não fazer a cirurgia. O aparelho que vocês usam hoje é muito moderno, de onde é? Sim, na verdade a gente tem aqui na clínica, onde a gente trabalha,
aparelhos extremamente precisos que é praticamente o mesmo aparelho que, se você for procurar um centro, vamos imaginar, um centro de melhor excelência, como Estados Unidos, país de primeiro mundo, a gente consegue oferecer aqui provavelmente o mesmo tratamento que se faz em qualquer lugar do mundo. Então, é coisa de ponta, tudo de ponta. Quanto tempo de cirurgia, doutor? A cirurgia é rápida, normalmente o paciente ele fica acordado o tempo todo, né? A gente vai explicando, conversando com ele sobre o que vai acontecer passo a passo, mas é uma cirurgia que, em média, dura em torno de 10 minutos os 2 olhos. E a anestesia tópica? Tópica, o paciente a gente não faz nenhuma sedação, ele tem que estar acordado e olhando sempre para um ponto de fixação, que a gente chama, que é ele ficar sempre com o olho relaxado, olhando para frente e confiar na gente. Faz a cirurgia, quando termina a cirurgia, ele já percebe. Normalmente, a boa parte dos pacientes, ele já termina a cirurgia, já saem da sala cirúrgica e falam assim: doutor, minha visão já está muito melhor. Mas vai melhorando com o passar do tempo. Depende muito da técnica utilizada, mas em média, se for uma técnica LASIK, que é a técnica mais frequentemente usada, o paciente, dependendo da atividade profissional, por exemplo, eu opero normalmente dia de quinta-feira, sexta-feira, na segunda-feira, dependendo da atividade profissional, como eu comentei, ele até volta a trabalhar. Doutor, e nada de dor? Nada de dor é uma coisa que é difícil eu falar, porque depende muito da técnica utilizada, mas existe uma técnica que é a mais comum que a gente faz, que é a LASIK, ele tem uma dor extremamente suportável. Às vezes o paciente ele fica sentindo como se fosse uma sensação de corpo estranho, uma areia no olho, e às vezes uma sensação de olho mais seco, mas uma dor extrema não. Existe uma segunda técnica que a gente também faz, que também é tão segura quanto, essa dói um pouco mais, ela demora um pouco mais para recuperar, mas também são dores muito suportáveis hoje. E o pós-operatório também tranquilo? O paciente tem que respeitar, claro, é uma cirurgia, todo mundo fala que é uma cirurgia muito simples, é uma cirurgia muito segura e rápida, mas o paciente ele tem que entender que está operado e no pós-operatório ele tem que respeitar um pouco o uso do colírio, não pode exposição solar, praia, piscina por pelo menos algum tempo, não pode coçar os olhos nos primeiros 3 dias, mas a partir daí, normalmente é um pós-operatório muito tranquilo. Volta ao trabalho normalmente? Normalmente volta ao trabalho, dependendo das atividades profissionais, na primeira semana. Doutor, então, a pessoa chega aqui, faz a consulta, se submete a alguns exames, a indicação faz a cirurgia rapidinho. Em uma semana dá para resolver o problema? Em uma semana, normalmente, o paciente ele resolve o problema. É isso aí. Dr. Rodrigo Nagashima, sempre trazendo as novidades aqui da oftalmologia para o nosso check-up. Muito obrigada por essas dicas importantes. Eu tenho certeza que muita gente quer se livrar dos óculos. Não só por uma questão estética, mas tem pessoas, doutor, que não se adaptam mesmo, né? Sim, com certeza. Tem pacientes que não gostam do óculos, pacientes que são óculos que eles acabam perdendo o campo visual, se sentem muito incomodados com óculos, então realmente é uma coisa muito boa. Parabéns aí pela tecnologia. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Natália.